Boker Tov. Boker Tov. Vocês estão educados. Boker Tov é bom dia, em hebraico. E por que eu escolhi cumprimentá-los dessa maneira? Porque hoje eu vou falar de dois contadores de história judeus. O primeiro deles é Yuval Noah Harari. Não sei se vocês já tiveram o prazer de ler esse livro, Sapiens. É um livro fantástico. É uma leitura que eu recomendo a todos, porque é a nossa história, enquanto encarnados, enquanto seres vivendo na matéria. E Yuval é um historiador judeu. E ele conta a história da raça humana. Não sei se vocês sabem, mas houve uma época em que haviam 3 raças humanas convivendo aqui, geneticamente diferentes. Era como se tivéssemos o leão, o tigre e a onça, que são todos felinos, mas são totalmente diferentes. E haviam também 3 raças humanas vivendo aqui. Haviam o homem de Neandertal, havia o homem denuviano e havia o Homo sapiens, que eram diferentes. Os denuvianos viveram mais isolados. Porém, os sapiens e os neandertals conviveram muito. Tanto que formaram famílias, tendo um pai sapien ou um pai neandertal e uma mãe sapien ou neandertal. Tanto que hoje a genética, ela já fez pesquisas e percebeu que, tirando os africanos, a grande maioria das outras raças geneticamente trazem um pouquinho de Neandertal no seu jeito. Então todos nós, eu tenho, todos vocês têm, um pouquinho de Neandertal. E é interessante que o Neandertal era mais bem adaptado para sobreviver na Terra. Ele era mais robusto, ele era mais lutador, ele se vivia melhor no frio e eles tinham totais condições para estarem até hoje entre nós. E o contrário, os sapiens eram mais frágeis, tinham menos recursos, e foram eles que venceram a guerra da evolução. Por quê? Porque o Homo sapiens tinha uma pequena diferença com relação aos neandertais. O Homo sapiens desenvolveu a capacidade de se comunicar. O Homo sapiens aprendeu a, geração após geração, transmitir todo o conhecimento que ele já havia adquirido. E, por saberem se comunicar, eles conseguiram vencer todos os obstáculos, diferentes do homem de Neandertal. E quando veio as adversidades, infelizmente não sobrou nenhum irmãozinho Neandertal para estar aí conosco. Apesar que tem uns brutamontes aí que parece que ainda estão, mas não, eles são sapiens, podem ter certeza disso. E por que eu contei tudo isso? Para que vocês gravassem bem na memória de vocês. Uma das principais qualidades da raça sapiens é o poder de se comunicar. É o poder de transmitir o conhecimento que tem para os seus pares. Porque isso auxilia a que a comunidade cresça como um todo. O outro contador de história, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, é um judeu que contava umas histórias, né? Mas dele nós vamos falar depois. Esse aí nós vamos falar depois. E antes de começar, eu queria fazer, dentro dessa introdução, é com muita alegria que eu trago este tema para vocês. Porque uma das maiores felicidades que eu tive estando de volta no Brasil foi poder participar de um estudo que há muito tempo eu queria fazer. Que, mineiramente falando, chama-se miudinho. Miudinho, porque você sabe, né? O mineiro, quando a comida está quente, ele come pelas beiradas. Então, para vocês terem uma ideia, o que eu vou apresentar aqui para vocês em pouco menos de 1 hora é fruto de estudos que nós começamos
na segunda quinzena de abril do ano passado. E ainda não terminamos. O que eu vou falar para vocês aqui hoje ainda não foi terminado no estudo que nós fazemos. Né? E nós nos encontramos todas as quintas-feiras por 1h30 para estudarmos o Evangelho de Mateus. Todo o Evangelho? Não. Só as parábolas que Mateus narra. E nós começamos somente no capítulo 13 de Mateus. Porque o capítulo 13 de Mateus, do início ao fim, é só parábolas. Jesus conta 7 histórias, 7 parábolas, uma atrás da outra. A primeira, que é o resumo de todas as outras, é a história. Se Yuval contou a história do homem encarnado, Jesus veio contar a história do Espírito Eterno, do Espírito Imortal. Este é o tema das parábolas de Jesus, que ele vai contar neste capítulo 13. Todas as outras parábolas, ele se refere ao reino dos céus. A parábola inicial que ele narra é a parábola do semeador. Para que vocês, assim, possam compreender a metodologia, miudinho, que lá nós chamamos de NEP, que é Núcleo de Estudo Profundo do Evangelho, é você pegar qualquer coisa que está no Evangelho e prestar atenção em pequenas parábolas, pequenas palavras, em pequenos simbolismos que estão contidos ali, que o povo judeu da época de Jesus compreendia de uma maneira que nós não compreendemos. Então a gente procura mergulhar nisso para poder captar o sentido profundo que Jesus quis trazer para aqueles habitantes. E Jesus, como um grande contador de história, primeiro ele conta a parábola do semeador. Se eu fosse aprofundar nela, meia-noite era pouco. Então eu vou resumir muito aqui. Tá? Todos conhecem. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente, por não haver profundidade de terra. Raiando o sol, foi crestada, e por não haver raiz, ressecou-se. Outra parte caiu sobre espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram. Outra parte caiu sobre terra boa, e dava frutos, umas 100, outras 60, outras 30. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Sabe o que Jesus contou aí? Toda a nossa história, desde que Deus nos criou até o dia de hoje. E ele simbolicamente falou que neste processo de criação e neste processo de vivência nossa como espíritos, nós somos beira do caminho, nós somos o solo pedregoso, nós somos o solo com espinheiros e finalmente nós somos terra boa. Isto é o processo evolutivo. É o caminho que todo espírito criado por Deus percorre. Beira do caminho. O caminho é onde tudo passa. Passa boi, passa boiado, lá passava camelo, passava caravanas. E por ser um local de muito caminho, a terra é dura. Nada penetra ali. E Jesus é o semeador. E a semente que Jesus traz é o Evangelho. Então Jesus espalhou o Evangelho para todo o canto, independente da qualidade do solo que ia receber. Então, muitas vezes, este processo ele não é gradativo. Nós começamos com beira do caminho, não. É tudo misturado. Tem dia que a gente acorda, beira do caminho. Tem dia que a gente acorda, espinheiro. Tem dia que a gente acorda, terra boa. E assim nós vamos. Até um dia, só sermos terra boa. E a beira do caminho é aquele que tem o coração duro. Que ouve o Evangelho e fala assim, bobeira. História para historinhas. Isso não é para mim. Ele não
Não tem condições. Não faz abertura para que o evangelho entre dentro dele. Aquele que é pedregoso é aquele que ouve. Fala assim, gostei, é bom, é legal. Mas fica só nisso. Ele não tem profundidade. O evangelho fica só na superfície. É aquele que lê uma parábola, mas ele não vê o ensinamento. Ele só vê a história. Então ele vê, para ele, ali é um cara, um péssimo semeador que joga semente para todo lado, nem sabe preparar o solo, nem sabe não. Ele só fica no simbolismo, ele perde a profundidade. O que é espinheiro é aquele que ouve, aquele que penetra nele, aquele que começa realmente a se preocupar com aquilo. Mas aí vem os espinhos da vida. A necessidade de trabalhar, cuidar dos filhos, o marido que fica perturbando toda vez que vem para o centro. Ah, vai de novo, sai de lá agora. Quem não conhece essa história, né? E assim vai. Então, o espinheiro sufoca as necessidades da vida, o ganha-pão, as coisas, tudo, sufoca e aquele semente não germina, não produz árvore. E a terra boa? A terra boa, maravilha, né? A terra boa, ela foi preparada. Exige muito trabalho. Porque tem pedras na terra boa? Tinha. Foram tiradas. Tinha espinheiros? Tinha, mas foram removidos. A terra era dura, mas passou ali o arado para afofar, para que a semente tivesse condições de crescer e de germinar. Agora, Jesus, olha como é que Jesus é, né? Qual é a característica da terra boa? Eu vou esperar só até o meio-dia. Não, mas o que a terra boa faz? Dá frutos. Dá frutos. Maravilha. Dá bons frutos. E eu pergunto para vocês, qual é a finalidade do bom fruto? Gerar mais. Tem muita gente que fala assim, é para a gente comer. Não, gente, não é para comer. Comer é o que a gente... Não, mas não é. A finalidade do bom fruto é proteger as sementes até que elas estejam prontas para serem semeadas. Então, olha só o que Jesus está falando para nós. Nós, na nossa jornada evolutiva, nós saímos da condição de simples ignorantes, terra bruta, vamos sendo trabalhados até sermos produtores de semente. Porque a terra boa é aquela que dá bons frutos. Bom fruto traz as sementes. Então, ele está querendo dizer para nós o seguinte: é a nossa transformação até sermos fornecedores de sementes. E na nossa história, quem é que fornece as sementes? Quem é que fornece? Jesus. Então Jesus está dizendo o seguinte: vocês vão sair de ignorantes até serem perfeitos como eu sou. O que é isso? Que história é essa? É a nossa evolução. Degrauzinho por degrauzinho que nós vamos subindo, terra boa, ali, terra beira de estrada, no outro degrauzinho, e nós vamos até que nós vamos chegar na condição de sermos para sempre terra boas. E nós seremos co-criadores. Nós seremos Cristos. Porque não tem outra alternativa. E aí, Jesus, como bom mestre, ele vai nos contar 7 parábolas para nos alertar, para nos aconselhar neste caminho que ele falou na parábola do semeador. 2 estão juntas numa só, mas são 7. São 6, porque 7 é a parábola do semeador. A primeira delas é a parábola do joio e do trigo. Porque Jesus quis nos dar um alerta. E ele começa dizendo: outra parábola propôs-lhes dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Ó, ele já estava semeando semente. Então ele já estava numa condição boa, né, gente? Ele já passou por aquelas fases. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Aproximando-se os servos do senhor da casa,
disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: um homem inimigo fez isso. Os servos lhes dizem: sendo assim, queres que após sair o recolhamos? Ele, porém, diz: não, para que, ao recolher o joio, não desenraizeis junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direis aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Então vamos trocar em miudinhos aí? Vamos. Um homem. Um é o quê? Artigo indefinido. Quem é esse homem? Qualquer um. Qualquer um de nós. Qualquer um de nós, neste nosso processo evolutivo, poderemos ser este homem. Mesmo se nós já formos terra boa. Mesmo se nós já estivermos bastante evoluídos. Semeou. Semear, espalhar ideias, espalhar o evangelho, né, gente? Semeou aonde? Qual é o seu campo? É o outro, é o próximo. A semente, ela pode ser boa ou pode ser má. Porque nós ainda não somos Cristos. Dormindo. Quando é que a gente dorme? Eu, por exemplo, durmo depois do almoço, mas não é isso que nós vamos falar. É à noite. Dormindo aí, simbolicamente, é o período da noite. E o que acontece no período da noite? Quando está a escuridão. Então, olha só. Nós temos que tentar entender o simbolismo que aquelas pessoas que ouviam o Cristo, quando o Cristo falou, dormindo o homem, eles já perceberam, estava escuro. É lá fora que estava escuro? Na mente. É dentro. Estava escuro. E aí ele fala homens, agora no plural. Porque ele está querendo dizer, não é quem semeou, nem o inimigo. De novo, todos nós podemos ser este homem, que vai jogar a má semente junto com a boa semente. E aí ele vai falar do joio. O joio é semeado sempre quando a escuridão triunfa. Todas as vezes que nós permitimos que a escuridão fique mais evidente dentro de nós, nós vamos semear o joio. Depois nós vamos ver como Jesus brincou com essas palavras, porque ele ter escolhido joio e trigo foi fantástico, por muitos motivos. A gente vai falar daqui a pouco. E era meia-noite. Quando? Durante o nosso processo evolutivo, enquanto não atingimos a posição de espírito puro, seremos sempre iremos trazer em nosso íntimo tanto joio como trigo. Não adianta. Por isso que nós temos que vigiar e orar constantemente. Por isso que Jesus nos deu esse conselho. Porque enquanto não formos perfeitos, nós vamos ter joio e trigo. É parte do processo. Não é ruim. Não é ruim. É necessário. Enquanto não formos puros. Apareceu. A princípio, não conseguimos distinguir nossas boas das más qualidades. Porém, conforme vamos caminhando rumo à elevação, quando não estamos dormindo, quando não é meia-noite, começamos a perceber quando estamos sendo joio e quando estamos sendo trigo. Por isso que é assim, apareceu. A gente nem esperava, de repente, nossa, não devia ter falado aquilo. Foi o joio. Ou então quando você fala, puxa, graças a Deus que eu falei a palavra certa para aquela pessoa. Apareceu o trigo. Mas eles estão ali. Aí, na parábola, Jesus fala dos servos. Né? Alguém tem servo? Vocês têm na casa de vocês? Tem um servo ali que vocês mandam? Então ele está dizendo da nossa consciência. Porque a nossa consciência, ela serve para nós melhorarmos.
Dá-nos, Deus, exatamente o que nos é necessário e basta. A voz da consciência e os pendores instintivos. Priva-nos do que nos prejudicaria. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 394, nos comentários. Então, o servo é a nossa consciência. Ela está a nosso serviço. Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Ela é o nosso servo. Ela é o mecanismo que vai nos avisar quando estamos sendo joio e quando estamos sendo trigo. Essa é a função dela. E aí, de novo, ele vem com um homem. Um artigo indefinido. Qualquer um, inclusive eu. É muito importante a gente ter isso na cabeça. Porque é para evitar que a gente fale, esse é o meu obsessor que fez eu ser joio agora. Eu não queria, mas eu não foi obsessor. Ou então, também a minha sogra, Deus do céu, ninguém aguenta aquela velha. Ela é que faz eu fazer essas besteiras. Não. Muitas vezes, e na maioria das vezes, este homem que semeia o joio somos nós, pela nossa vigilância. Não foi obra do acaso, foi obra intencional. Mesmo que a gente, porque conscientemente nós sabemos o que é certo e errado. Então, se eu uso o livre-arbítrio e eu faço besteira, é intencional. Ninguém faz inocentemente. O inimigo de quem? De quem semeia boa semente. Por isso que ele diz que é o inimigo. Se o dono do campo tivesse tido mais cuidado com a vigilância, o inimigo não teria oportunidade de semear o joio. Agora eu acho legal. Vamos entender joio e trigo. E aí nós vamos estudar um pouquinho a linguística, né? Nos originais gregos, a palavra usada para trigo é citos, que quer dizer grão. Mas não é qualquer grão. É somente o grão que é comestível. Então, o trigo é um alimento. Eu pergunto para vocês, qual é o alimento da alma? Não precisa responder. Em latim, a palavra trigo vem de trictum, ou trítico, que quer dizer triturar. Não sei se vocês sabem, né? Para você transformar o trigo em farinha, você vai passar ele no moinho e vai triturar o trigo. Pensa que vocês são trigo. Imagina ser triturado. Deve ser doloroso, né, gente? Então, olha, trigo é aquilo que vai ser triturado, vai ser picotado, vai ser macetado. E o que ele dá em troca? Em hebraico, o trigo se escreve shita, que significa temperança, porque é o processo de secagem do trigo. Para que o trigo vire farinha, ele precisa de ter todo um processo de secagem, né, e de conservação, porque mesmo com todo esse processo, ele não perde aquilo que ele tem de bom. Vocês entendem? Que simbolismo profundo que está aí nessa palavra do trigo? Agora vamos para o joio. Joio em grego antigo é cisânium, cuja origem é suméria, que é uma espécie de trigo. Em hebraico, joio se escreve zunim, que significa corrompido, que se degenera. E para piorar, em latim, o joio se escreve lolium temulentus. Temulentus significa embriaguez. Porque, não sei se vocês sabem, mas as primeiras cervejas eram feitas de trigo. Né? E se toma muito, na cerveja naquela época ela tinha um teor alcoólico altíssimo e era tomada quente. Então imagina o efeito, né? Então, toda a ideia que embriaga e dá ressaca é joio. Vocês já viram um bêbado? Bêbado fica chato, fica briguento, fica achando o dono da verdade. Fica rico. Fica rico. Fica rico, né? Tudo isso, né? Mas depois que passa o efeito do álcool, a ressaca é terrível. E toda vez que a gente age como joio é a mesma coisa. A gente fica bravo, a gente fica briguento, a gente fica dono da verdade, e depois, quando a consciência acusa, a ressaca é brava. É os símbolos. Os grãos do joio são escuros. Os grãos do trigo são dourados.
Você somente vai conseguir saber se é joio ou trigo por comparação. Por isso que você tem que deixar os dois. Porque, a princípio, nós não sabemos quando estamos sendo joio e quando estamos sendo trigo. É só depois, quando a consciência acusa, por comparação, que a gente fala, pisei. Ou então... Agora vamos estudar um pouquinho desenraização, que isso é importante. De onde vem o alimento para o grão? Das raízes. Qual é a raiz do joio? A raiz do joio é o orgulho. E a raiz do trigo é a humildade. Esses são o alimento que nós vamos estar usando para fazer com que tenha joio e que quando tenha trigo. Por isso que a doutrina espírita ela bate tanto forte contra o orgulho. Né? Porque o orgulho é o pai de todas as mazelas. Todos os defeitos vêm daí. A ceifa, agora para a gente entender bem, porque a gente fica preocupado, né? Quando vai ser a ceifa? Aí nós vamos para o grego, porque no Cronos e Kairos são símbolos do tempo na mitologia grega, que representam diferentes formas de lidar com o tempo. Cronos representa o tempo cronológico. Cronológico vem de Cronos. Sequencial, que pode ser medido, está associado ao movimento linear das coisas terrenas. Cronos é a personificação do tempo calculado, subordinado ao relógio, e do qual não conseguimos fugir facilmente. Cronos é físico, independente de nós. Kairos representa o tempo oportuno, o momento em que algo especial acontece, o tempo da oportunidade. Kairos é a qualidade do tempo vivido. O tempo que não pertence a Cronos, portanto, não pode ser cronometrado. Então, quando vai ser o Kairos? Cada um tem o seu. Cada um vai chegar num momento devido em que todo o joio vai ser queimado. Agora é importante a gente se aperceber de um detalhe. Para nós, queimar o joio, que imagem traz? O que vocês visualizam quando a gente fala o joio ele é colhido e vai ser queimado? O mal vai ser destruído? separado. Para o judeu, queimado não tinha esse simbolismo. Esse simbolismo veio depois com o catolicismo, porque aí inventaram o inferno, que lá tinha fogo eterno, e todo mundo ia ser queimado. Não é isso que o judeu, na época do Cristo, entendia quando falava queimado. Sabe o que era queimado para eles? Vinha da Gênesis. Agora aqui quem fez Aprendiz do Evangelho vai me ajudar. Lá na Gênesis, lá de Moisés, não a Gênesis de Kardec, quando Deus vai conversar com Moisés e dar os 10 mandamentos, como é que ele aparece? Vamos lá? Ih, meu Deus. Fala, Mariana. A árvore que pega fogo, esqueci o nome dela. A árvore, o arbusto, a sarça que pega fogo, mas não é consumida. É o fogo purificador. Então, para o judeu, quando falava de fogo, não significava poluição, significava purificação. Então, todas as vezes, quando a gente vê que Jesus fala que lá fora, ao arder e ranger de dentes, ele não está dizendo punição, ele está dizendo purificação, ele está dizendo o amor de Deus que vai dar oportunidades e mais oportunidades para você se purificar, para você eliminar o joio e que fique só trigo. Ficou claro isso tudo, gente? É muita informação, mas pronto. Vamos para o grão da mostarda. Agora é mais fácil, é mais rápido. Que uma delícia. E ele diz, outra parábola lhes propôs, dizendo, de novo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem recebeu e semeou em seu campo, o qual é, de fato, a menor de todas as sementes. Porém, quando cresce,
é a maior das hortaliças e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. Olha só, a construção do reino dos céus, quando a gente começa a ficar mais atento e a procurar trabalhar mais o nosso íntimo neste sentido, nós ficamos empolgados, né, gente? Quando a gente chega aqui na casa espírita, né, é acolhido, que nem hoje aqui, tá uma festa, que beleza, né? Todo mundo conversando, se abraçando. A gente fica empolgado, né? Quer fazer tudo, né? Quer ajudar na cozinha, quer vir fazer a limpeza, quer vir todos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tudo, né? Quer sair lá fora e evangelizar todo mundo, quer transformar o marido na marra, a mãe, o pai, as crianças, o vizinho, quer fazer a revolução, né, gente? E depois... Então Jesus fala, um grão de mostarda. O grão de mostarda é a menor das sementes. Mas ela é semente. Jesus está nos ensinando a lição das coisas mínimas. O Evangelho em gestos pequeninos. Nós não precisamos nos preocupar com as grandes coisas. As grandes missões é para espíritos do gabarito de Chico Xavier. Não, nós não somos isso, gente. Nós temos que ter humildade. Vamos começar pequenininho. Vamos começar fazendo coisas, sabe? Acordar de bom humor e dar bom dia. Mas não bom dia da boca. Bom dia do coração. Desejar realmente que aquela pessoa que mora ali com você merece ter um dia bom. Um dia de realizações, um dia de crescimento. Coisinhas pequenas. Tá na rua, sorri. Uma das coisas que eu mais gosto dos mineiros é isso. Eu caminho 2 vezes por dia lá em Patos, né? Eu vou de manhã cedo caminhando. É uma delícia. Você vai caminhando, bom dia, bom dia, bom dia. Que delícia, coisa boa. E o pior, ou melhor, o bom dia é verdadeiro. Você sente que aquela pessoa realmente está querendo que você tenha um bom dia. O que é melhor do que isso? Coisas pequenas. Não precisamos nos preocupar com grandes realizações. Sabe por quê? Porque não é para nós, a gente espera a vida inteira, morre e não fez nada. Vamos ser grão de mostarda. A soma das pequenas coisas são muito mais importantes do que uma coisa grande. O grão de mostarda é o reino de Deus compactado ao máximo. Aqui, deixa eu abrir um parênteses que eu não comentei no início. Dos 4 evangelistas, o único que fala reino dos céus é Mateus. Porque Mateus, cada um escreveu o evangelho com um motivo, visando uma categoria de leitores. E Mateus escreve o evangelho para os judeus. E para os judeus, falar Deus é proibido. Não se pode falar o nome de Deus. Então, por isso que Mateus usa reino dos céus. E todos os outros evangelistas que escrevem para os não-judeus chamam de reino de Deus. Tá? Mas é a mesma coisa. Tá? Então, o grão de mostarda é o reino de Deus compactado ao máximo. Compactado aonde? Dentro de cada um de nós. E apesar de ser uma sementinha pequenininha, se a gente deixar ela fazer a função dela, ela vai ser a maior das hortaliças dentro de nós. E aí Jesus coloca uma imagem linda, porque ele fala, as aves dos céus vêm pousar nelas. Aí quando ele falou isso, eu fico imaginando, né, aquela plateia que estava ouvindo Jesus, quando Jesus falou, todo mundo olhou para cima, para ver as aves do céu. E quando a gente olha para cima, e a gente vai ver o quê? Com os olhos espirituais, o que a gente vê? A gente vê os anjos. São espíritos que a simbologia católica colocou asinhas neles, né? Então, quando a gente se transforma através do grão de mostarda, os bons espíritos vêm pousar em nós. Olha que conselho bom para Jesus, que Jesus dá para todos nós. Façam coisas pequenas, verdadeiras, sentidas com sinceridade.
Em tudo, com todos, seja gentil, seja caridoso. Porque agindo assim, você está edificando o reino de Deus, o reino dos céus dentro de você, e os bons espíritos estarão sempre ao teu lado. Eles vêm pousar nos seus galhos. Depois, a lição, né? O menor vira o maior quando cresce. Não importa o tamanho do seu gesto. Para os olhos dos anjos dos céus, eles são grandes. Depois Jesus vem com a parábola do fermento. E ele continua. Outra parábola lhes falou. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 satas de farinha, até estar toda fermentada a massa. Aí aqui é só para o judeu entender, porque a gente não sabe que mulher é essa, o que é sata e tudo mais. Então nós vamos tentar mostrar o simbolismo. Então essa uma mulher não é uma mulher qualquer. É um símbolo. É Sara, esposa de Abraão. Como é que você sabe disso? Por causa da Gênesis de Moisés. Porque a Gênesis de Moisés, lá no capítulo 18, versículo 6, Jesus conhecia muito bem todos os livros de Moisés, ele diz: Abraão corre até a tenda de Sara e diz-lhes: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borracho. Ali o que acontece é o seguinte: Abraão tinha acabado de chegar na Terra Santa e eles eram nômades. Todos os hebreus eram nômades no início. E ele montou a tenda dele e ele vê de longe 2 anjos que vinham a mando de Deus visitar ele. E a tradição dos nômades era de que você tinha que recebê-los muito bem. Você tinha que oferecer o que comer, você tinha que oferecer o que beber, você tinha que limpar os pés deles, porque eles caminhavam de sandálias no deserto, e se eles precisassem oferecer pernoite para eles. Então, Abraão vê os anjos vindo e pede a Sara que amasse 3 medidas, 3 satas. Qual é o símbolo de Sara? Então vamos lá voltar ao aprendiz do Evangelho. Né? Sara era a mulher de Abraão, que foi a mãe de Isaac, que foi o pai de Jacó. Jacó, que depois que lutou com o anjo, mudou o nome para Israel, teve 12 filhos, que foram as 12 tribos de Israel, que formou todo o povo judeu. Então Sara é o símbolo, é aquela que faz multiplicar, faz render. Foi a partir dela que se gerou um povo inteiro. Você vê que ele está falando de fermento e ele usou uma mulher que simboliza o fermento. 3 satas. Cada sata equivale a 13 litros. 3 satas são 39 litros. Para quem é bom fazedor de massa aí, é pão para 400 pessoas. Mais do que a população toda de Cafarnaum, que era o local que Jesus estava falando. Exagerado, né? É pão para... E aí, por que 3 satas? Porque quando você for fazer o bem, seja exagerado. Por isso que Jesus fala, né? Se te pedem caminhar não sei quanto, caminha o dobro. Se te pedem tira o resto, você entende? Seja exagerado. Quando o bem foge do nosso controle e se espalha, é o efeito, por exemplo, de uma palestra boa, que você ouve e depois você comenta com os outros, ou você começa a praticar aquilo que foi colocado. É um estudo, como o que temos aqui, que a casa oferece, e toda boa casa espírita oferece, vai se espalhando. Mesmo sem a gente perceber, né, a gente vai exemplificando, a gente vai vivendo aquilo que a gente ouve, que a gente estuda. Mas por que justo 3, né, gente? 3 satas. Porque são as 3 revelações. Moisés, Jesus e o Consolador prometido. Jesus já estava trazendo para nós aí as maneiras através de que a mensagem de Deus seria trazida. As sementes necessárias para a nossa evolução seriam apresentadas. Escondeu. Escondeu por quê? Porque não é fora, é dentro, é no íntimo. Não depende do exterior.
O fermento, a farinha é o Evangelho. Agora temos que ver o que faz ela render. É o nosso papel. É a lei de solidariedade. De Jesus para conosco, que ele veio trazer o Evangelho. Dos espíritos elevados para conosco, que trouxeram a codificação espírita, trazem livros mediúnicos fantásticos que nos auxiliam. O fermento é todo aquele que toma a mensagem de Deus e faz ela multiplicar no coração do próximo. E a massa? A massa é o resultado esperado quando se junta o fermento com a farinha. O que esperamos obter? Pão, bolo, alimento. Pão é o símbolo de alimento para o corpo, mas também o símbolo de alimento para o espírito. Mas, de novo, para se obter o pão é preciso calor do forno. Sem isso, não vira pão, vira massa. Em seguida, Jesus traz a parábola do tesouro e da pérola. São duas parábolas separadas, mas muito parecidas, e ele traz ambas. E ele fala: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem encontra e torna a esconder. E na sua alegria, vai e vende tudo quanto possui e compra aquele campo. Novamente, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola muito preciosa, partiu e vendeu tudo quanto possuía e a comprou. Então vamos lá. Escondido de novo, né, gente? Por que o reino dos céus está escondido? Lucas 17:20 diz: o reino de Deus não vem de modo visível. Ou então, o reino de Deus não vem com aparência exterior. É tudo interno, é tudo íntimo, é tudo aqui dentro. Tudo aquilo que tem um dia para começar e um dia para acabar, somente possui aparência exterior. O reino de Deus não é superfície, mas é profundidade. Ele é eterno. E aí é tão bonito que Mateus, ele usa um simbolismo lá no início, antes da parábola do semeador, para começar a narrar isso tudo, que ele diz assim: saindo de casa, Jesus caminhou em direção ao lago, e lá ele começou a falar. E aí olha que coisa linda, né? Para quem é pescador aí, né? Onde é que estão os peixes bons? Na beirada do lago ou lá para o meio do lago? No meio. No meio. Por quê? Porque é mais profundo. Então, o Mateus, ele usa desse simbolismo para falar que Jesus ia falar de coisas muito profundas para todos nós. E que não era para nós ficarmos na superfície. Que era para nós mergulharmos junto com o que Jesus estava dizendo e ir lá fundo. Buscar os significados mais profundos daquele ensinamento e fazer isso para construir o reino de Deus dentro de nós. Para trabalharmos o nosso íntimo. Para trabalharmos o joio e o trigo. Para sermos semente de mostarda, coisas pequenas. Para sermos fermento e espalhar isso tudo. Porque essas são as etapas da nossa jornada, são as oportunidades que nós temos na nossa evolução. E que nós temos que evitar aquilo que não é bom para nós e utilizar aquilo que é bom, aquilo que é necessário. Aí encontra. Né? Olha que coisa linda, né? Lucas 18:41. Jesus pergunta a um cego o que ele quer que ele faça. E o cego responde: Senhor, que eu possa ver de novo. Se a gente ficar só no pé da letra ali, nós vamos achar que Jesus é meio burrinho, né? Porque chega para um cego e fala: o que você quer que eu te faça? O que o cego vai dizer para ele? Ô Jesus, pô, se liga, né? Eu quero ver, né? Mas não é isso. Porque Jesus, quando perguntou muito mais profundo. E o cego, por não ver o que era de fora, ele viu o que era de dentro. Ele viu o que Jesus estava querendo dizer para ele. O cego tinha certeza que Jesus ia fazer ele enxergar de qualquer jeito, independente da resposta. Enxergar com os olhos materiais. O que o cego responde para o Cristo é o seguinte: eu quero enxergar com os olhos espirituais. Eu quero enxergar o que é joio e o que é trigo dentro de mim.
Eu quero ver o reino de Deus que eu já estou construindo dentro de mim. É este o simbolismo. Não é superficial, é profundo. É o lago mais profundo que a gente tem que mergulhar para poder captar o ensinamento profundo que está ali. Conheça de ti mesmo. Isso, ver a palavra do joio e do trigo. Ver a si mesmo. Encontrar o tesouro requer coragem, requer força moral. Por quê? Porque a hora que a gente encontra o tesouro, quando você vai comprar o tesouro, você não compra somente o tesouro, mas você compra aquele campo. Vem um pacote completo. Quando a gente encontra o tesouro que está enterrado dentro de nós, quando a gente encontra a fagulha divina, quando a gente encontra aquela semente de luz que está dentro de nós, aquilo que vai fazer com que nós possamos ser Cristos no futuro, a gente não vai encontrar só isso. Porque quando a gente olha para dentro de nós, quando a gente pede para ver com os olhos espirituais, a gente vai ver que tem muita coisa ruim dentro de nós aí. Porque é parte do processo. É necessário. É oportunidade de aprendizagem e de transformação. Então é preciso coragem. Gente, né? Quem fez o Conheça a Ti Mesmo aqui sabe, né? Porque conforme a gente vai vendo e a gente vai falando dos defeitos, a gente vai enxergando dentro da gente. E às vezes dói, às vezes incomoda. Então, não é fácil. Mas, porém, quando a gente descobre e tem força suficiente, a gente vende tudo e compra aquele terreno. Né? Para adquirir o reino dos céus, você precisa vender todos os seus tesouros materiais. Você tem que renunciar, abrir mão de hábitos, vícios, tem que impor autodisciplina. Senão, não caminha, não vai. E comprar, tem que adquirir novos hábitos e virtudes. Eu tenho um grande professor que me ensinava o seguinte: não, no nosso cérebro não existe a tecla delete. Isso está errado, eu vou deletar. Nunca mais eu vou fazer. Não existe a palavra delete. Existe somente copy space. Porque aí nós vamos transformar, nós não vamos eliminar. Você quer deixar de ser nervoso? Não adianta você falar, não vou mais ser nervoso, não vou. Não adianta você combater, ficar vigiando para não ser nervoso, porque é uma luta em glória que não vai dar. Você tem que transformar. Você tem que começar a trabalhar a sua mansuetude. Não adianta combater o nervosismo. Trabalhe a mansuetude. Porque não tem como deletar. É o hábito. A gente tem que transformar. E é isso que ele está dizendo. Você tem que vender, abrir mão de responder. Você tem que começar a treinar para se calar, para manter a serenidade íntima, porque isso lhe faz bem. É a forma que Jesus está nos ensinando, está nos alertando. Aí ele fala de um homem negociante, já na pérola, né? O que é, né? É um perfil de ser humano, de um temperamento social, de uma postura de vida perante a sociedade. Todos nós somos homens negociantes. Homens, geral, né, gente? Todos nós fazemos as coisas visando obter algo. No máximo, lá escondidinho, né, a gente quer ser bonzinho para ficar o mínimo tempo possível no umbral. Por isso que a gente, porque não é ser bonzinho às vezes, né? Com tanta gente ruim aí, ser bonzinho com eles, não, a gente faz pensando em negociar. Ó Deus, olha, eu estou sendo bonzinho, você está vendo, né? Olha lá a hora que eu... Qual é o objetivo principal do homem negociante? Obter lucro, ter ganho. Jesus não está falando de uma profissão. Não é um homem negociante qualquer, mas é aquele que percebeu que a vida vai além deste comportamento da sociedade. Ele encontrou a boa pérola. Vocês se lembram de Mateus? Vamos rememorar. Mateus que escreveu esse evangelho. Mateus era coletor de impostos. Coletor de impostos significava ser odiado pelo judeu, mas ter uma vida de luxo. Porque, vocês sabem, né? Todo coletor de imposto, esse aqui é do governo, esse aqui é meu. Esse aqui é do governo, esse aqui é meu. Mateus tinha
uma das melhores casas de Cafarnaum. Mateus tinha proteção policial 24 horas por dia. Mateus tinha um futuro garantido, porque coletor de imposto era vitalício. Ele não ia ser despedido. Mateus tinha um futuro tranquilo. Quando ele encontrou a pérola boa, Jesus passou ali, de passagem, e falou: você, me segue. O que ele fez? Largou tudo e foi na hora. Quem assistiu Chosen aí, né? O policial, que já tinha uma afeição por Mateus, falou: onde você está indo, Mateus? Você está louco? E ele falou: nem vira as costas e vai embora. E dali para frente ele foi Mateus. Encontrou a boa pérola. Vendeu tudo que tinha e comprou a pérola que era Jesus. E a riqueza que ele acumulou foi fantástica. Muito maior, porque é a riqueza espiritual. Que a traça não rói e a ferrugem não come. Quando surge a pérola, olha que coisa linda, né, gente? Que Jesus usa. Como é que a pérola surge? Entra um grão de areia na pobrezinha da ostra que está lá, tranquila, lá no mar, lá, né, vendo as ostrinhas passando e tal, e de repente, pum, entrou um grão de areia. Aquilo irrita, machuca ela dentro, fere. Aí o que ela faz? Ela começa a criar uma capa de proteção, que vai crescendo, até com que aquele grãozinho de areia, como essa proteção ela é redondinha, é lisinha, não machuca mais ela. Então a ostra transforma aquilo que poderia ser ruína dela em algo de grande valor. Traz alguma mensagem para vocês? Tá, né? Nós procuramos um tesouro fora, mas quando olhamos para dentro de nós, é que vamos encontrar o tesouro, que foi aquilo que poderia ser a nossa ruína, e foram transformadas em pérola. É por isso que Jesus fala lá na parábola do joio e do trigo: não corte o joio antes do tempo, deixa crescer junto. Por quê? Porque o trigo, junto com o joio, vai ajudar o joio a perder aquilo que ele traz de ruim. E o joio, junto do trigo, vai alertar o trigo: fica esperto, senão você vira joio de novo. Vocês entendem? É preciso descer, porque a companhia de um com o outro serve de transformação e de alerta, para que possamos estar sempre atentos e possamos fazer como a ostra, transformar aquilo que está ruim em algo de valor. É um trabalho, é árduo, mas vale a pena. Vale a pena. Mas também vamos perceber que ainda tem grãos de areia, que se eu não cuidar, poderão me causar problemas. Outra vez com este a ti mesmo, vigiar e orar. Aí eu queria trazer esse texto de Emmanuel, que eu achei muito, muito interessante. Está lá no livro Pão Nosso, no capítulo 79, que se intitula O Mas e o Discípulo. Aí ele fala de Paulo lá na Epístola aos Filipenses 4,13, que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. E aí Emmanuel comenta dizendo o seguinte: o discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro galga a montanha da decisão. Identifica as próprias fraquezas, entretanto, confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. O segundo estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o mestre lhe conferiu. Todavia, prefere furtar-se a elas. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. O mas é a conjunção que nos processos verbalistas
habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim, recomendo meus princípios, mas Jesus é de outra coisa. Assim aconselho a Jesus, mas não posso fazê-lo. Por meio de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Lembremos-nos de Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Então, gente, eu vou dar uma fórmula mágica para vocês, que de mágica não tem nada. Eu mais Jesus, eu mais Jesus, positivo. Jesus mais eu, negativo. O que isso quer dizer? Eu não consigo perdoar, mas Jesus mandou perdoar 7 vezes 7. Muda. Agora, Jesus manda perdoar, mas eu não consigo. Vocês perceberam? Então depende de onde você vai pôr Jesus e mais. Sempre que você coloca Jesus na frente de mais, está errado. Cai fora. Caminho não vai te trazer benefício nenhum. Agora, sempre que você coloca você, mas e Jesus, certeza de ter alegrias na vida. Fica aí a dica. O tesouro e a pérola é toda a conquista íntima que, através das eras, nós podemos adquirir. O campo e o oceano é o ambiente onde podemos desenvolver essas conquistas morais. A construção íntima do reino de Deus em nós começa quando tomamos consciência que dentro de nós, no nosso campo, existem insetos, parasitas, ervas daninhas, fragilidades, mas também possui um tesouro. Que o nosso oceano existem bactérias, lodo, decomposição, mas existe uma pérola preciosa. Agora tem que partir e comprar. Quando você encontra a pérola, não pode ficar parado. Tem que agir. Tem que sair do lugar. Tem que tomar atitudes. Quem faz escolhas não pode transferir culpa. Quem age assume riscos. Mas quem age colocando Jesus e mais, o risco é mínimo. Agora, se eu ponho eu e mais, o risco é pleno. E finalmente a parábola da rede. Novamente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que recolheu todo gênero de peixe. Quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e de se sentarem, recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. Assim será na consumação da era. Os anjos sairão e separarão os malvados do meio dos justos e os lançarão na fornalha de fora. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Entendeste todas essas coisas? Diziam-lhe, sim. Ele disse, por isso, todo escriba que se tornou discípulo no reino dos céus é semelhante ao homem senhor da casa, que extrai do seu tesouro coisas novas e antigas. Quando Jesus fala peixe, ele está falando pessoas, seres humanos, personalidades, individualidades, experiências diferentes, únicas, diferentes níveis evolutivos. Só para vocês terem uma ideia, ele está falando de mais de 7 bilhões de espíritos únicos que estão encarnados. E aproximadamente 28 bilhões de espíritos que estão desencarnados e vinculados à Terra. Cada um diferente e todos juntos e misturados. Está tudo aí. O evangelho que ele trouxe foi para todo mundo, lá na frente. A evolução não é uniforme nem homogênea. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Está lá em Atos dos Apóstolos. Olha que interessante, né? Vivemos, movemos e existimos. 3 verbos. Existir significa ter consciência de si.
ser diferente dos animais. Viver significa pensar a existência, estar no mundo, não fora. Não querer fazer a tua evolução fora do mundo, isolado. É para viver. E mover é interagir com o outro, é conviver. Então, todas as vezes que nós estamos tendo consciência de nós mesmos, que nós estamos pensando na nossa existência, o que estamos fazendo desta encarnação, por onde estamos indo, convivendo bem e procurando sermos semeadores, nós estamos vivendo junto com Deus. Nós estamos contidos nele. E Deus sente, porque nós somos parte dele. E ao sentir essa nossa transformação, se é que é possível, Deus fica feliz. Porque mesmo quando nós estamos no caminho errado, ele fica feliz também. Porque ele sabe que todos nós temos um destino final. O mar é o fluido cósmico, porque tudo está em Deus. Por isso que ele diz, né? Do mar foram tirados todos os tipos de peixe. O mar é o fluido cósmico e todos os seres criados com um princípio inteligente vivem ali. A rede traz todo tipo de peixe. Então, as regras de convivência dos homens, o Evangelho. Essa é a rede. E aí, agora nós vamos de novo para Emmanuel, né, gente? Emmanuel é fantástico. Só que eu sempre penso assim, né? Quando vem Emmanuel, vem pancada. Porque Emmanuel, ele é preciso, ele é exato, ele vai no ponto que tem que ser ido, né? E às vezes dói. E aí, lá no capítulo 17, chama cada pessoa. E ele diz assim, muito simples e curto. Cada pessoa é aquilo que crê, fala do que gosta, retém o que procura, ensina o que aprende, tem o que dá e vale o que faz. E ele continua. Depois, em outro livro, Caminhos, no capítulo 2, ele fala, agora as definições daquilo que ele diz. O que sentes revela o rumo para onde te diriges. O que pensas te aponta o lugar em que te encontras. O que falas indica o que sabes. E o que fazes mostra quem és. Quando? Quando o tempo, o fechamento de um ciclo, a conclusão de um período. Jogar a rede foi a vinda de Jesus. Ele veio trazer o Evangelho. Veio falar para todos, mas nem todos os corações que ouviram os ensinamentos de Jesus serão selecionados. Muitos peixes não estavam prontos, foram jogados fora. São ciclos. Nós tivemos Adão, foi 6.000 anos. Abraão, 4.000 anos atrás. Moisés, 3.000 anos atrás. Jesus, 2.000 anos atrás. E nós, é a nossa vez. O Apocalipse é o final do ciclo. É a seleção espiritual. É o nosso quando. É a nossa época. Quando é o Apocalipse? Todo dia. Depende do que você faz. Depende do que praticas, o que pensas, o quanto amas. Isso é o Apocalipse. Entendes todas essas coisas? Perguntando para vocês. Sim. Foi duro, né, gente? Caminho longo. Dizia-lhes, sim, como vocês. E ele lhes disse, por isso todo escriba que se tornou discípulo no reino dos céus é semelhante ao homem senhor da casa que extrai do seu tesouro coisas novas e antigas. Se vocês entenderam tudo o que foi dito aqui hoje, a partir de hoje, vocês farão todo o esforço para sempre serem constantemente terra boa. Para gerarem sementes, para essa semente ser um grão de mostarda, pequenininho, mas que vai, no somatório, transformar e se aproximar dos bons espíritos. Vocês vão ser fermentos, porque vocês vão levedar as massas, vocês vão contaminar, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Vocês vão ser... Qual foi a outra mesmo? Depois... Foi o quê? Depois da semente, vocês vão ser pérola, vocês vão ser o tesouro escondido, e vocês, quando vier a rede, vocês vão ser os bons peixes. E vocês vão estar preparando as próximas etapas da jornada evolutiva de todos nós. E assim Jesus fecha. Porque Jesus começa falando para nós sermos boa terra e termos sementes, sermos semeadores. E ele termina dizendo,
Se você entendeu tudo isso, você vai se tornar discípulo. E você tornando-se discípulo, discípulo é aquele que segue os passos do Mestre. É aquele que vive da mesma maneira que o Mestre ensinou. Que se esforça constantemente para reproduzir nos seus atos, nos seus pensamentos, aquilo que o Mestre Jesus nos trouxe. E a pedido da minha esposa, ou acaba a palestra ou acaba a minha voz. Fiquem tranquilos. Isso é atribuído a Charlie Chaplin, né? Eu não sei se é dele ou não, mas por ser bonita e por ser a minha esposa que está trazendo água. É só aqui, viu? Mas eu estou me esforçando. E aí diz o seguinte: se você ver a lua, verá a beleza de Deus. Vai, sim. Parou em Deus. Acho que a pilha acabou, André. André, Se você ver o sol, verá o poder de Deus. Próximo. Tá. Se você se olhar no espelho, verá a melhor criação de Deus. Então acredite. Somos todos turistas. Deus é o nosso agente de viagens, que já definiu os nossos roteiros, reservas e destinos. A vida é apenas uma jornada. Viva o presente. E eu complemento. Edifique o reino dos céus todos os dias. Ame, estude, trabalhe e cresça. Este é o nosso roteiro. Para isso, Deus nos reservou. A perfeição é o nosso destino final. Ele nos aguarda. Obrigado.